Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Viveremos nos próximos minutos uma experiência gratificante. É o aprendizado sempre obtido através do programa Seixa Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem do programa de hoje destina-se aos corações ansiosos e aquelas pessoas que por algum motivo não sabem mais o que é o sabor de um sorriso. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Estabeleça uma vida pacífica como grande estratégia. É com a mente em paz que você pode controlar o seu destino. Então, descubra qual a chave que aciona as suas forças adormecidas assistindo a nossa mensagem de agora. Muito obrigado aí a todos vocês das novas regionais da Seixa Noie do Brasil, a regional aí de Palmas, no Tocantins, nosso muito obrigado a todos vocês, parabéns, a regional aí no Rio Grande do Sul de Santa Maria, nosso muito obrigado, e também no Rio Grande do Sul, a regional de Pelotas, a todos vocês, nosso muito obrigado e parabéns aí pelo sucesso e que tenham aí esse trabalho maravilhoso de levar a verdade, homem e filho de Deus, a todas as pessoas que residem aí nessas novas regionais de Palmas, no Tocantins, e no Rio Grande do Sul, duas novas regionais, que é a de Santa Maria e também a de Pelotas. Parabéns a todos, o nosso muito obrigado. E o programa de hoje vai falar um pouquinho sobre um assunto fantástico, que é sobre antepassados, e foi nos passados o seguinte tema, que diz assim, ó: como dedicar oração aos antepassados. E para falar sobre esse assunto, vamos nos apoiar aqui no livro Melhore o Seu Destino Orando pelos Antepassados, Melhore o Seu Destino Orando pelos Antepassados, que é um livro de autoria do fundador da Seicha Noie, professor Masaharu Taniguchi. Qualquer dúvida sobre o livro, a melhor coisa é adquirir, ler o livro, e aí então tudo acaba melhorando, tudo acaba transformando na sua vida. Então, melhore o seu destino orando pelos antepassados, que é a dica de leitura do programa de hoje, que é este livro bonitinho aqui, ó, que tem uma árvore na capa. E o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui na página 29. Então, meu amigo, se você está em casa agora, passa por algumas dificuldades, problemas de doenças em casa que às vezes não tem solução, problema econômico, onde trabalha, mas a vida parece que não deslancha. Problemas de conflitos em casa, na família, na sociedade, ou com algum sócio, por exemplo. Caramba, eu faço tudo, por que não dá certo? É bem provável que o programa de hoje esclarece isso para você, porque uma grande parte dos problemas poderão ter influências de antepassados e às vezes a gente nem tem conhecimento disso. E logo aqui na página 29 fala exatamente desse assunto e diz assim: frequentemente pergunto-me sobre a forma de realizar cerimônia em memória dos antepassados ou o procedimento para transferir o jazigo da família. Mas pergunta ao fundador da Seicha Noie, né, sobre a forma de realizar cerimônia aos antepassados. Mas ele fala aqui na página 30, antes de se preocupar com essa questão, é preciso ter noções acerca da morte. Tem pessoas que acreditam que morreu, acabou tudo. E tem pessoas que estão numa situação danada, por exemplo, e ele pensa assim, eu morrendo, acaba tudo. E acaba fazendo besteira. Se enforca, se atira aí numa linha de metrô, e aí vai, achando que vai resolver todos os problemas. Mas a Seicha Noie fala que os problemas que
nos machucam, os problemas que dói na alma, na verdade não faz parte do corpo físico. E quando morre, o que morre é o corpo físico. Mas a vida, ela continua existindo. E aquilo que você tem na sua mente, você leva junto. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, dá um tiro na cabeça, acaba morrendo, é enterrado no seu corpo. O corpo foi embora, né? Mas a vida continua e aí continua sofrendo devido a algum conteúdo mental de sofrimento que mantinha enquanto estava aqui nesse mundo terreno. E diz aqui então, antes de se preocupar com essa questão, é preciso ter noções acerca da morte. Realizar cerimônia para os espíritos dos mortos sem ter conhecimento a respeito da morte é um ato vazio e sem fundamento. E aqui ele fala algumas coisas assim fantásticas. Olha só, hein? Para você que é da Bahia aí, ó. Parabéns aí à cerimônia que realizam todos os anos também, em memória dos antepassados na Academia de Santa Fé. E também, é claro, é realizado em todas as academias da Seitonoye. Morte serena e morte em agonia. Os espíritos evoluídos que se aprimoraram o suficiente desta vida, passam para o mundo espiritual de maneira muito tranquila. Saem do corpo mantendo clara a sua consciência e conseguem ter uma visão objetiva do próprio invólucro carnal que acabaram de se despir. Não sentem nenhuma dor ao abandonar o corpo físico e é o que chamamos de morte serena. Então tem muitas pessoas que têm uma morte serena, uma morte tranquila. E o que é essa morte serena? O que é essa morte tranquila? É uma morte, né, onde a pessoa tem essa consciência do seu eu verdadeiro, da sua vida perfeita, criada por Deus, né? E diz assim, lendo mais uma vez aqui, um trecho do livro Melhore o Seu Destino Orando pelos Antepassados. Essa morte dos espíritos que se aprimoraram o suficiente dessa vida, passam para o mundo espiritual de maneira muito tranquila. Agora há pouco eu estava citando, pessoas que estão numa enrascada danada, pensam em acabar com a sua vida, achando que todos os problemas serão sanados. Mas não é bem assim, não. Falei sobre isso também, né? Não é que eu falei, a Seitonoye fala sobre isso, né? Mas aqui, quando fala de um espírito evoluído que passa para o mundo, outro mundo espiritual tranquilo, digamos assim, esses espíritos são evoluídos, na verdade, entre aspas, nem precisam de oração para que eles se fortaleçam ou para que eles cresçam. Já têm essa consciência. Então, a oração que se faz, na verdade, é um objetivo só de gratidão. É de agradecer, porque é graças a esses espíritos é que nós estamos aqui. Esses espíritos que eu me refiro agora, que nós estamos aqui, são os espíritos dos nossos antepassados. É graças a esses espíritos, então, de nossos antepassados, é que eu estou aqui hoje. Então, oramos a eles, não porque eles estão sofrendo, porque não estão sofrendo, já são espíritos evoluídos, que já se aprimoraram o suficiente para compreender isso. Então, a gente só ora para agradecer. No mundo terreno também é assim. Tem muitas pessoas que não precisam de um presentinho do Dia dos Pais, não precisam de um presentinho no seu aniversário, não precisa levar uma lembrancinha que nem diz o outro. A pessoa está bem abastada, tem tudo em casa. Até cria na nós assim, uma ideia, o que vou dar se a pessoa tem tudo em casa já? Mas não damos um presentinho, ou uma lembrança, ou um presente, alguma coisa assim, porque a pessoa tem ou porque a pessoa não tem. Mas damos como gratidão e por amar essa pessoa é que damos um presente. Damos um livro, damos uma joia, damos um relógio, damos uma roupa, alguma coisa assim. Não é porque tem ou não tem, mas por amor, por gratidão. E também, então, quando a Seitonoye fala orar para os antepassados, agradecer aos antepassados, é com esse espírito sempre, principalmente para esses que já são evoluídos. Mas tem a segunda morte. A primeira que nós lemos agora é a morte em agonia, a segunda a primeira é a morte serena que acabamos de ler. A primeira é a morte serena que acabamos de ler e a segunda agora é a morte em agonia. E diz assim: os espíritos poucos evoluídos costumam passar por sofrimentos de doença a fim de desintegrar o karma resultante dos males que praticaram e se purificar. Entretanto, Deus poupa-os de sofrimento acima de certo limite, providenciando-lhes misericordiosamente a perda de consciência. Assim, esses espíritos
passam inconscientemente para uma espécie de sala de espera do mundo espiritual. Os espíritos poucos evoluídos costumam passar por sofrimentos de doença a fim de desintegrar o karma resultante dos males que praticaram e se purificar. Então, os sofrimentos, as dores, ela também tem esse objetivo de a pessoa que se purificar para que continue cada vez mais crescendo no plano espiritual, se elevando no plano espiritual e contribuindo cada vez mais, através dessa sua conscientização de filho de Deus que é, para o bem da humanidade, evitando então que seus parentes e descendentes, evitando que a humanidade venha a sofrer, através dessa sua conscientização que o homem é filho de Deus e é perfeito, e que somos todos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. E quando assim a gente procede, então, tudo começa a melhorar. Para você que está em casa agora e que gosta sobre o mundo espiritual, que gosta, se interessa por essa leitura, que tem gosto por isso, né? Então tem alguns livros da Seitione que fala basicamente sobre esse assunto, mundo espiritual. Um deles é esse que nós estamos utilizando aqui, Melhore o Seu Destino Orando pelos Antepassados. Outros livros fantásticos que eu adoro, eles fazem parte da coleção A Verdade da Vida, que se encontra aqui, ó, nessa caixinha aqui, que é o volume 9 e também o volume 10. Então, o volume 9 e o volume 10 da coleção A Verdade da Vida, eles são dois livros que falam exclusivamente sobre o mundo espiritual. E além desses dois volumes, o 9 e o 10, o livro também, O Amor entre Pais e Filhos, também fala, tem uma boa parte que fala sobre o mundo espiritual, que é este aqui, né? E também tem um livro, A Alegria de Orar pelos Antepassados, também, claro, que vai falar sobre o mundo espiritual. Então, para quem gosta sobre esse assunto, é só adquirir esses livros, ou então ir até uma livraria da Seitione, na regional, nas associação local, nas academias da Seitione, e dá uma folhadinha aí, você vai perceber quantas coisas maravilhosas tem a respeito disso. O meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual as mesmas dores vivenciadas na vida terrena consistem em fazê-los compreender o seguinte: o corpo carnal e a doença não existem de verdade. A vida continua após a morte. O que chamamos de morte é a transferência deste mundo para o mundo espiritual, e a hora de partida é determinada por Deus. O meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual as mesmas dores vivenciadas na vida terrena consiste em fazer compreender o seguinte: o corpo carnal e a doença não existem de verdade. A vida continua após a morte, e o que chamamos de morte é a transferência desse mundo para o mundo espiritual. Então, tem muitas pessoas que, apesar de terem falecidas, como a gente fala aqui, terem morridas, como a gente fala aqui, morreu, faleceu, mas continuam sofrendo no mundo espiritual e continuam sofrendo das mesmas dores, dos mesmos sentimentos que ainda sofriam enquanto estavam nesse mundo terreno. E quantas pessoas que já estão no plano espiritual, que deixaram esse plano terreno aqui, talvez de uma doença chamada câncer, por exemplo, e nos momentos finais talvez teve muitas dores, sofreu pra caramba, já faleceu, o corpo já está enterrado faz dias, talvez faz anos, mas a pessoa ainda continua sofrendo lá em cima, de que a ideia de que ainda continua doente e sofrendo. E é por isso que a Seitione recomenda sempre, né? Ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, oferecendo com amor e gratidão aos seus entes queridos falecidos, aos seus antepassados falecidos, marido, esposa falecidos, né? Avô, avó falecidos, pai, mãe falecidos, né? E também os parentes também, tio, tia, irmãos, sobrinhos, para que eles compreendam através da verdade que são seres espirituais, que não são seres carnais. E ao deixarem o corpo carnal ou não, não significa que com o corpo tem doença e sofrimento, e sem o corpo tem doença
e sem o corpo não tem doença e não tem sofrimento. E a Senhora deixa bem claro nos seus livros que a dor não está na matéria, a dor não está no corpo, o sofrimento não está no corpo, mas sim está na mente. E quando se falece, o que se enterra, falando mais uma vez, é o corpo carnal e não a mente que está enterrada ali. A mente continua com a pessoa, com a vida, e de acordo com o sentimento que tem dentro dessa vida, é que vai sofrendo então. Digamos assim, se tá com sede, mas o que é que está com sede? Está com fome, o que é que está com fome? Está cansado, o que é que está cansado? Está doendo, o que é que está doendo? Né? Porque se eu bater aqui, ó, é matéria, não sente dor. Pode pegar um martelo, vai quebrar, mas não vai gritar, ai, está doendo, está doendo, está doendo. Porque isso aqui é uma matéria. Mas isso aqui também é matéria, a gente aprende, isso aqui também é matéria. Mas por que se eu bater aqui dói? Porque aqui tem uma mente, aqui tem digamos assim, tem vida, para entender melhor, tem uma vida aqui dentro. Então, quando bate aqui, essa mente reconhece, bateu, dói, furar, dói, cortar, sai sangue. Já tem mensagens gravadas. Então, mesmo que não tendo a matéria, se essa ideia não se extinguir, continua sofrendo. E é por isso que a Senhora fala, mais uma vez falando aqui, então, o que eu posso fazer para ser mais feliz? É fazendo pessoas mais felizes, assim que a gente sempre ouve na Senhora. Só que a gente só olha para as pessoas que estão aqui, ó, encarnadas nesse mundo terreno, e a gente esquece daquelas, principalmente dessas pessoas, que nos proporcionaram a vinda nossa aqui nesse mundo terreno. Se não fosse meu pai e minha mãe, eu não teria nascido. Se não fosse os pais do meu pai, os pais da minha mãe, eles também não teriam nascido. Consequentemente, eu também não teria nascido. E aí vai, percebe? Então, caramba, é graças ao pai, ao avô, ao bisavô, ao trisavô, e aí vai, né? É que eu estou aqui. Essa Senhora então fala, agradece, 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 agradece. Mesmo porque esse sentimento de gratidão é que faz com que então a gente receba as dádivas de Deus. Olha que interessante, hein? Lembra que nós falamos agora há pouquinho que muitas pessoas às vezes estão sofrendo, sofrendo, sofrendo e não sabe de onde vem tanto sofrimento? Já gastou tanto dinheiro com medicamentos, sei lá, algumas coisas assim. Já fez de tudo, mas caramba, por que não sara? E olha o que diz aqui. As vibrações mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos seus descendentes. Quando uma pessoa pratica atos que desagradam a algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos. Então, duas coisas. Primeira, as vibrações mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos descendentes. As vibrações mentais dos antepassados interferem de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, digamos assim. Se eles estão lá sofrendo, por exemplo, de dores, faleceu talvez aí muito triste devido a brigas e brigas e brigas e brigas. Então essa raiva, esse ódio ainda continua existindo. Quantos casais casaram-se e não comunicaram seus antepassados, por exemplo, aqui fala nesse livro também. Talvez faleceu um exemplo, faleceu o marido falece, e aí, logicamente, a mulher aí tem o desejo de casar novamente, às vezes até é super normal, mas encontra uma pessoa, arruma os trapos, se juntam e começa uma nova família. Só que esquece muitas vezes de falar para o ex-marido, numa oração. Tipo algo mais ou menos assim, querido, como você já cumpriu a sua missão, já não está mais nesse mundo, eu peço a sua permissão para que eu constitua uma nova família, assim, aí vai. Só que às vezes a gente não faz isso, e por não fazer isso, se o espírito não é ainda daqueles espíritos que está apegado, sofre lá em cima, e essa vibração mental que ele emite pode ser captado pela viúva, por exemplo. E quando então quer ser feliz no novo casamento, às vezes não consegue. E isso está escrito aqui no livro, Melhore seu destino orando aos antepassados. Melhore seu destino orando pelos seus antepassados, né? Então, as vibrações
mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos seus descendentes. E aí que você começa a perceber assim, as vibrações mentais, imagina aí as ondas de um programa de rádio, por exemplo, né? FM ou AM, ela está ali, ela está ali, ó, no espaço. Quando você vai lá com o seletor e sintoniza naquela frequência, sai o programa. E muitas das vezes, né, essas vibrações, quando alguém ali entra nessa vibração, alguém da família entra nessa vibração, começa a sofrer. Mas assim mesmo, esse sofrimento, não é que eles querem que você sofra, na verdade. E muitas das vezes, né, é por falta de conscientização de que são filhos de Deus e que a doença não tem existência verdadeira. E também diz aqui, ó, quando uma pessoa pratica atos que desagradam algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos. Então, se você imagina, você tem aí filhos, 2, 3, 4, ou um filho, por exemplo, e ele começa a fazer coisas erradas, independente se tem aí 8 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos. Ele começa a fazer coisa errada. Você como pai, você como mãe, não fica triste? Não fica chateado? Se o seu cônjuge começa a fazer besteira, você não fica chateado? Se o seu empregado começa a fazer besteira, você não fica chateado? Fica, né? Fica. E aí, muitas das vezes, a gente não sabe disso e começa a fazer um monte de besteira porque não tem ninguém nos vendo, não tem ninguém olhando. Porém, os nossos antepassados estão nos acompanhando sempre. E quando a gente faz coisas erradas, eles ficam tristes pra caramba. E essa vibração de tristeza acaba, de uma certa forma, muitas das vezes, né, dando um alerta para a gente, para pararmos de fazer coisas erradas. Mas como a gente às vezes não entende e não compreende isso, essa vibração acaba influenciando a nossa vida. E aí a pessoa vive triste e não sabe por quê. Fala, eu estou triste, eu não sei por quê. Não tenho razão de estar triste. Está tudo bem em casa, eu estou bem no relacionamento, eu estou bem com meus filhos, eu estou bem com o meu trabalho, eu estou bem com tudo, mas eu não sei porque eu estou sentindo uma agonia na vida, uma tristeza na vida. Muitas das vezes, essas tristezas são causadas por vibrações mentais de um ou de alguns entes queridos que estão no mundo espiritual, estão tristes por algumas coisas que a gente fez, ou ainda porque se sentem totalmente desprezados. Nem sequer a gente vai até o túmulo onde foi sepultado o corpo físico dele ou deles, para limpar, levar uma flor, acender uma vela, só com um sentimento só de agradecer e de orar por eles. Esse orar por ele, eu não me refiro a ir lá no cemitério, fazer sutra sagrada no cemitério, que a Seitonê do Brasil não recomenda fazer isso. Mas esse orar no sentido de ir lá com amor, obrigado papai, no caso se o papai está falecido ali, né? Obrigado mamãe, obrigado vovô, obrigado vovó, com essa atitude mental. E quando chegar em casa, então, é só fazer a oração para os antepassados. Ou também, a Seitonê do Brasil realiza a festividade do Santuário Roso na Academia de Treinamento Espiritual em Ibiúna, todos os anos, no segundo domingo de abril, né? Então, todos os anos, nós reunimos lá umas 15 mil pessoas, mais ou menos, onde a gente, unidos, oramos aos nossos antepassados. Então, caso você tenha condições também, participe com a gente, né? No segundo domingo, se não me engano, é dia 13 de abril, lá em Ibiúna, onde nós teremos a festividade do Santuário Roso. Mas, independente se você possa ir ou não, não esqueça de escrever as almas dos seus antepassados nos registros espirituais, para que eles, mesmo que você não esteja presente, estejam inscritos e que possam receber as palavras da verdade contidas na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. O Enio esqueceu de olhar o relógio, já passaram-se 2 minutos, né? Maiores detalhes, por gentileza, está no livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Muito obrigado a todos. A Seitonê é um dos maiores movimentos literários do mundo. Para se ter uma ideia, somente no Brasil, um dos 30 países em que ela está difundida, são quase 500 mil de revistas impressas e distribuídas todos os meses, com o mesmo objetivo, o de difundir a verdade, homem, filho de Deus, e iluminar vidas. São publicadas 3 revistas: Fonte de Luz, para o público em geral, Pomba Branca, mais voltada às mulheres, e Mundo Ideal, com foco no público jovem. Você pode se tornar assinante e receber na porta da sua casa todos os meses
Um exemplar que encantará você e sua família pelos conteúdos altamente motivadores. E mais, você poderá preencher o cartão de bênção e enviar para uma de nossas sedes, a partir do qual receberá orações diárias durante 30 dias. É totalmente gratuito e faz uma enorme diferença. Se você se interessar pela assinatura, o custo é quase simbólico, gente. Apenas R$ 35,00 ao ano, já incluídas as despesas de postagem. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual ou assine pelos números 0800 770 2600 se for de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Revistas da Seitonoye, páginas que você abre e acabam por abrir as portas de um destino mais feliz. Bom, né? Tornou-se parte integrante de nossas melhores memórias, as lições passadas através do programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Muitos não se dão conta de que podem até estar super ligados no plano consciente, mas o seu espírito está adormecido, ou melhor, adormecido. Então, desperte-se interiormente agora mesmo. Vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigada. Fim de programa, mas é só o início de uma nova jornada para você e sua família. Deus os acompanhe. Até a próxima. Tchau, tchau.